Oi gente, eu tô gravando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Hoje, gente, eu vou continuar com a série que eu havia começado, né? Que era justamente a série espiritual, né? Eu comecei falando da minha trajetória espiritual, do que aconteceu comigo espiritualmente falando, né? Que eu passei primeiro pela Igreja Católica, depois eu fui pra... minha mãe, no caso, me ensinou de acordo com as testemunhas de Jeová, porque ela é testemunha de Jeová até hoje. Depois de muitas idas e vindas, resumindo, o relato todo lá tá no vídeo, né? Eu acabei me tornando feiticeira politeísta, né? Não gosto do termo bruxa, porque o termo bruxa remete a que tem nariz grande, tem verruga, tem não sei o que, aquela coisa toda, aquela pantomima que fizeram em cima da figura da bruxa, justamente para não identificar a palavra bruxa com uma coisa boa, tanto que bruxa é xingamento até hoje. Ah, aquela bruxa é uma mulher ruim, é uma mulher megera, é uma mulher que faz um monte de coisa errada. Quando na verdade as bruxas nada mais eram do que pessoas que observavam o ciclo da natureza, ou até mesmo pessoas que cultuavam a outros deuses que não eram o Deus judaico-cristão, e por isso foram perseguidas, foram queimadas, foram exorcizadas, foram enforcadas, enfim. A Inquisição tá aí para todo mundo ver, né? E todos esses fatos, eles evidenciam que o monoteísmo ele foi imposto à força, tanto na Europa quanto aqui na América Latina também. Quando tinham os índios, os europeus vieram para impor o monoteísmo à força, né? O monoteísmo ele iniciou-se com, apesar de ter havido uma tentativa no Egito de ter monoteísmo, que era o monoteísmo do deus Atom, não foi para frente. Então, a primeira grande nação monoteísta foi justamente Israel. Depois, Israel também impunha o monoteísmo à força, entrava nas cidades estuprando, estripando, matando, sequestrando, escravizando. E depois, com o tempo, o monoteísmo ele foi se espalhando primeiro ali pelo Oriente Médio, depois ele se espalhou por Roma através do cristianismo. Detalhe, gente, vocês reparam aqui, eu não falo mal de Jesus. Eu falo mal até do Javé, porque na Bíblia o Javé, que é o Deus judaico-cristão, fez muita bobagem. E apoiou muita bobagem. Mas eu não falo mal de Jesus. Até porque eu não creio que o Jesus que a religião monoteísta pinta é esse Jesus aí. Eu creio que ele foi uma pessoa que não foi mal intencionada. Mas enfim, não vamos falar de Jesus agora aqui. E assim, gente, através do cristianismo, que a meu ver não tem nada a ver com Jesus, não era a mensagem original que Jesus queria passar, tá, gente? Não era a mensagem original que Jesus queria passar, mas o cristianismo romano, que começou a se espalhar, acabou por se espalhar no Império Romano, com Constantino. Se eu não me engano, foi Constantino que oficializou o cristianismo como religião de Roma, e mais tarde tornou-se a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E aí as coisas vão ficando diferentes, porque, por exemplo, esse pessoal da Inquisição, que também não tem nada a ver com o católico de hoje. Católico de hoje, aposto que um católico de hoje não chegaria e falaria: vamos queimar esse povo tudo na fogueira mesmo. Era da época, era a conjuntura da época, tá, gente? E eles queimavam bruxa na fogueira, eles queimavam... Não precisava nem ser bruxa, podia ser uma pessoa qualquer que era teu inimigo. Eles iam lá e falavam que era bruxa, aí não tinha provas direito e queimava a pessoa, acabou. Acredito eu que um católico hoje em dia não concordaria com isso, mas a igreja fez isso quando? Naquele tempo, há mil e poucos anos atrás, nem tão longe. A Inquisição Espanhola, se eu não me engano, foi no século XVI. Não foi tão longe, né? Não foi tão longe assim, a ponto de ser 1000 anos atrás. Mas o monoteísmo ele começou a se espalhar por aí, primeiro no Oriente Médio, depois ele foi através do cristianismo, ele tomou conta de Roma,
Através de Roma ele foi tomando conta de toda a Europa. Na Idade Média, praticamente quase toda a Europa era cristã, era católica. E depois, a partir do século XVI, que começaram ou 15 ou 16, um negócio assim, começaram as viagens de conquista, né? Aqui para a América Latina, se espalhou para a América Latina também. Um dos únicos continentes que o monoteísmo ele não conseguiu se impor à força foi ali na Ásia, né? Japão, China, Índia, esses países o monoteísmo não tomou conta. Até Egito, que era um país fortemente politeísta, com sacerdotes que tinha até, não digo uma espécie de máfia, mas era forte a união dos sacerdotes ali no Egito, ele acabou se tornando majoritariamente monoteísta através do islamismo, né? Ou seja, as três principais religiões monoteístas: islamismo, judaísmo, cristianismo. Acabei me tornando feiticeira que cultua o antigo panteão babilônico, que eu creio que eram os deuses ancestrais, os deuses originais. Esse tema tem estado muito em voga, tá, gente? Ele tem estado muito em voga, não tanto no Brasil, mas assim, o tema dos Anunnaki, ou Anunnaki. Muita gente diz que é extraterrestre, muita gente diz que é isso, que é aquilo. Na verdade, eles eram os deuses principais do panteão babilônico antigo. Eu vou fazer um vídeo só falando dos Anunnaki ou Anunnaki. Não vai ser este vídeo, foi só uma prévia para eu falar para vocês. Fiz o vídeo falando da minha trajetória, que foi essa. Fiz o vídeo falando por que eu não aceito a Jeová, não cultuo a Jeová, Javé, que é o Deus do Antigo Testamento, como o Deus Todo-Poderoso. Muitas pessoas hoje em dia estão também contestando isso, né? E tem gente que vira ateia, por quê? Porque tá tão acostumado com o monoteísmo, de uns 500 anos pra cá, 600 anos pra cá. O monoteísmo ele tem dominado o cenário mundial de tal forma que as pessoas não conseguem mais imaginar outros deuses. No antigo Israel, por exemplo, quando eles achavam que Jeová não ia mais responder, eles começavam a queimar incenso a Baal, iam procurar Astarô. Tinha um momento que eles foram para o Egito também, que foi quando Babilônia cercou a nação. Eles começaram a cultuar a rainha dos céus, provavelmente era Ísis. Se bem que na religião babilônica a rainha do céu é Inanna, porém no Egito provavelmente seria Ísis, né? Como eles foram para o Egito, provavelmente não seria Inanna e sim Ísis. Não sei, não diz, na Bíblia não diz, mas era a rainha dos céus. Ou seja, eu podia, esse Deus aqui eu não tô muito afim, então eu vou cultuar outro. Você não tem opção. Se você acha um absurdo tudo que o Deus bíblico faz na Bíblia, o Deus do Antigo Testamento, porque, reiterando, eu nem acredito que Jesus era tudo isso que o povo fala. Muita gente que fala mal de Jesus aqui, vocês não vão me ver falar de Jesus. Coisa mais difícil, porque ele não tinha princípios errados. Mas assim, o Javé, que plantava desgraça, Senhor dos Exércitos, mandava estripar mulheres grávidas, mandava estripar ventre de mulheres grávidas, aí fica muito difícil da gente permanecer achando que tá tudo certo com Deus assim, pelo menos eu. Tem muito cristão que racionaliza. Por que racionaliza? Porque é o costume, já não quer trocar de paradigma, mentalmente falando, não quer trocar de paradigma, então é difícil, cara. É difícil você trocar de paradigma, é difícil você iniciar uma nova linha de pensamento. Tem gente que não tá afim. Aí tem gente que vira agnóstico, também é um direito da pessoa. Só que assim, por que a pessoa não vai para outros deuses? Porque hoje em dia outros deuses são tratados como mitologia. Tem gente que fala assim, quem que cultua o panteão grego hoje em dia? Pior que existe quem cultue. Está se tornando com cada vez mais força o movimento do politeísmo. As pessoas que cultuam outros panteões, panteão nórdico, tem vários círculos que cultuam o panteão nórdico, panteão egípcio, panteão grego eu nem vejo tanto, mas é um dos mais famosos, né?
Panteão da Índia também, do hinduísmo, também é bastante conhecido. Agora, por exemplo, o panteão dos índios aqui, que era Tupã, era Jaci, era Anhangá, tinha vários outros deuses ali que eu não conheço direito. Quem que cultua um panteão desse hoje em dia? Nem o pessoal da própria Wicca, da própria bruxaria, não gosta de cultuá-los. Eu não sei porquê, mas não cultua, no geral não cultua. Panteão babilônico também não é tão conhecido, mas esse lance dos Anunnaki nos últimos anos tem se tornado bastante em voga. Só que cada um fala uma coisa, só que eu também vou falar disso em outro vídeo. Eu havia feito um vídeo falando de Jeová, né? Por que eu não cultuo mais Jeová? Por que eu não considero que Jeová seja o Deus Todo-Poderoso? O Deus todo perfeito, amor e bondade, que eu acredito que exista, que é o supremo arquiteto do universo. Por que eu não acredito neste ser que se autodenomina Jeová, Javé? Porque ele faz ele desempenha atos muito cruéis no Antigo Testamento. Ele mata pessoas porque encostaram na arca dele, ele mata pessoas porque o Davi fez um censo, ele mata a mulher de Ló porque ela virou para trás, talvez com saudade de Sodoma e Gomorra, mas ele transforma a mulher numa coluna de sal só porque ela voltou para trás. Já o Ló, por conseguinte, ele acabou fazendo sexo com as próprias filhas para gerar descendência, porque eles achavam que não tinha mais homem no mundo, mais mulher no mundo, elas acharam que não tinha mais ninguém no mundo. Inclusive naquele tempo não tinha televisão, não tinha meio de transporte, era o que era burrico, era cavalinho, então num raio de quilômetros talvez de fato não houvesse ninguém, e elas no mínimo estavam achando que a humanidade tinha acabado. Eu falei assim, então para continuar a humanidade nós vamos ter que transar com o nosso próprio pai. Mas isso foi perdoado? Quer dizer, por que Javé então não mandou um anjo e falar assim, não precisa transar com seu pai não, que ainda tem gente na terra, é só vocês andarem um pouquinho pra lá ou pra cá que vocês vão achar gente. Anda um pouquinho pra lá ou pra cá que vocês vão achar gente. Como é que eu posso dizer? Ele mandou um anjo pra Abraão não matar Isaac. Por que ele não fez isso para as filhas de Ló não transarem com o próprio pai? Quer dizer, ele manda anjo só quando ele quer, então ele aprovava aquilo ali, então as filhas transarem com o próprio pai, engravidarem do próprio pai, justamente para que houvesse descendência, e não precisava, porque ainda tinha gente nas outras nações. Quer dizer, é um negócio que você não entende. Mas enfim, não vamos discutir isso nesse vídeo também, mas eu havia discutido no outro vídeo por que eu não cultuo mais o Jeová, por que eu não considero o como criador do universo, por que eu não considero o como uma pessoa não, uma divindade, né, digna de culto. Então hoje eu falei que eu ia gravar um vídeo só com o Jeová, eu gravei o vídeo só com o Jeová, falando mais ou menos da linha geral que o Jeová age no Velho Testamento. Falei por cima porque eu acho que a Goécia e a Cabala nem conheço quase, a Goécia também não conheço quase, mas a Goécia eu sei dos perigos que ela tem, da prática, e porque eu creio que tanto a Goécia quanto a Cabala são sistemas mágicos de Jeová, apesar de, contraditoriamente, Jeová proibir a feitiçaria na lei mosaica. No entanto, eu creio que para alguns pouquíssimos e seletos e escolhidos homens, ele deixasse praticar essa feitiçaria, mas o povão, 99,999% do povão estava privado deste conhecimento e dessa magia, por assim dizer. A magia goécia é perigosíssima, não só por ser de Jeová, mas é porque é perigosa mesmo. Você vai lidar com demônios de não sei quantos anos, não sei quantos mil anos de existência, e o cara se acha o fodão que vai ter cacife para lidar com um demônio desse. Não vai. Você provavelmente que vai virar escravo do demônio. E diz a lenda que esse sistema mágico foi entregado para Salomão
Tá, gente? Esse sistema mágico ele foi entregado para Salomão. As chaves de Salomão, né? Dos 72 demônios da Goécia. Mas aqui a gente também não vai falar, embora eu esteja falando já, mas enfim, não vamos se aprofundar no assunto nem da Goécia nem da Cabala. Hoje eu vou fazer então um vídeo que eu vou falar do Satanás. Ai, Sara, vai fazer vídeo pra falar do Satanás? Ah, mas o que compensa isso daí? Gente, a gente tem que saber o que são essas entidades que a sociedade tanto fala pra gente. Tanto o Deus bíblico, quanto o Satanás, quanto os anjos, quanto até o próprio Jesus. Reiterando, não falo mal de Jesus aqui nos vídeos, porque eu não creio que ele fez coisas erradas no Novo Testamento. Ele deu, inclusive, bons exemplos. Inclusive, eu creio que ele foi morto por dar bons exemplos numa nação totalmente corrompida. Mas isso eu vou deixar para outro vídeo também. E, apesar de eu não ser cristã, por que não cristã? Porque eu não acredito que Jesus morreu para remir os meus pecados. Eu creio que seria muito cruel fazer isso com qualquer pessoa. Fosse com Jesus, fosse com quem quer que seja. Mas assim, eu o admiro enquanto mestre. Eu o admiro enquanto mestre, enquanto exemplo. Ah, mas Sara, você não é feiticeira? Sim, mas eu acredito também que Jesus tinha um pezinho na feitiçaria. Nossa, Sara, que heresia, que horror. Mas isso eu vou explicar em outro vídeo também, né? Desde que eu falo mal do Deus do Antigo Testamento, não falo mal de Jesus aqui. Mas então, gente, é importante a gente entender quem são cada uma dessas entidades, cada um desses seres, cada um dessas pessoas, ou dessas divindades, ou desses anjos que sejam, pra gente saber com o que a gente está lidando. Porque é muito fácil eu chegar lá e falar assim, não, porque Deus criou tudo, e eu tenho que engolir tudo assim, eu tenho que engolir o negócio todo e acabou. Não, Deus criou tudo. Mas e os outros deuses? Por que eles eram cultuados? Aí vai ter tradição que vai falar assim, não, os outros deuses eram cultuados porque eles eram demônios, e os demônios queriam adoração, então eles fingiam ser outros deuses. Gente, isso é muito simplista. Se fosse fácil assim, era só o demônio virar e chegar e falar assim, eu sou o Deus tal, eu sou qualquer outro Deus, esse aqui qualquer Deus lá da época, Baal, ou até mesmo do Egito lá, Osíris, Ísis. Eu sou Astarô, que era a deusa fenícia da fertilidade. Eu sou, vai saber Deus quem mais. Só que é só você me adorar. Pronto, me adora aí. Não, tinha todo um sistema complexo de crenças. Tinha um sistema complexo. Inclusive para você contatar os desencarnados, que é o sistema de mediunidade, que é um sistema que muita gente usa até hoje. O brasileiro está muito acostumado com isso. Por quê? Porque o espiritismo ele está bem difundido no Brasil. Tem gira de Umbanda, que o pessoal fala com os desencarnados lá. Só que até esses desencarnados, as pessoas não procuram muito saber quem é. A pessoa não procura saber quem é. Ela simplesmente chega lá e fala assim, não, eu vou na gira de Umbanda para recuperar o meu marido. Ponto. Vou fazer uma amarração com o meu marido. Eu vou na gira de Umbanda para fazer um feitiço. Feitiço não, eles não chamam de feitiço, chamam de trabalho, né? Fazer um trabalho para ganhar emprego. Eu vou no candomblé, no Pai de Santo, para fazer trabalho, não sei para quê. Cara, eles não chegam, eles não tentam ir a fundo. É uma coisa a Wicca, infelizmente a Wicca também, às vezes, não sempre é superficial. Não, porque eu adoro o Deus tal, eu sou devota do Deus tal, eu sou devota do panteão tal. Tá, e de onde que veio esse Deus? Quem é esse Deus? Que papel que ele desempenha na tua vida? Que diferença que ele tem de um desencarnado ou mesmo de um encarnado que ainda está na roda de renascimento e morte? Eu sempre fui muito atrás dessas coisas. Quem é esse Deus? Por que ele se chama de Deus? O que é um Deus? Que eu vou explicar também no vídeo dos Anunnaki. Então hoje eu vou falar do Satanás. Por que eu vou falar do Satanás e não vou falar hoje, por exemplo, de uma entidade que eu cultuo? Porque o Satanás, numa cultura judaico-cristã, ele é extremamente falado, é extremamente famoso, e assim como o Javé, né, assim como o Javé e o próprio Jesus, eles são muito famosos e muito falados. Então, não adianta nada eu começar a falar das minhas entidades que não são mais famosas, porque os assentamentos delas foram destruídos ao longo dos séculos, e hoje em dia ninguém conhece nem o nome delas mais.
do que não falar dessas entidades, até eu chegar no ponto das minhas entidades, que tem um pouquinho a ver com a história do judaico-cristianismo também. Mas antes disso eu tenho que falar daquelas entidades que são mais conhecidas. A gente tem que rebuscar, a gente tem que ir atrás, cavocar, né? Para conhecer e saber. Vamos então hoje falar do Satanás. Eu já tinha falado sobre num outro vídeo, mas eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesse. De ser, segundo a tradição cristã, a tradição judaica, eu andei pesquisando muito por cima. Reiterando, se estiver errado, alguém pode contestar aqui. Tradição judaica, na verdade, ela não acredita em Satanás, ela não acredita que haja um ser que se rebelou contra Deus. Então, o que eles acham? Que Satanás é uma das manifestações da vontade do próprio Deus. Tanto que em Jó, os dois falam como se os dois fossem dois amiguinhos, dois aliados. Aí Deus fala assim, não, você pode tentar Jó. Vai lá tentar Jó, é como se os dois estivessem testando o Jó. E o Satanás tinha a função de tentar os humanos aqui embaixo, segundo o judaísmo. Segundo o cristianismo, é toda aquela historinha que a gente já conhece, que é a historinha que a gente já conhece mais. Satanás era um anjo dos mais belos e dos mais sábios que quis tomar para si a adoração de Deus. Por querer tomar para si a adoração de Deus, este anjo, ele acabou fazendo uma rebelião nos céus, ele acabou fazendo com que 1/3 dos anjos se juntasse a ele, e aí ele foi lutar contra Deus. Quer dizer, é uma luta já perdida, porque segundo a tradição cristã, esse Deus seria onipotente, onipresente, onisciente. Qual o sentido que faz isso? Né? Pergunta, qual sentido faz? Ah, mas o poder subiu a cabeça dele. Peraí, num segundo ele se considerou onipotente também? Ele se considerou onipotente? Ele se considerou onipresente? Ele se considerou igual ao suposto criador da tradição cristã? Não é assim, né, gente? Então o que acontece? Seria, como eu falei no outro vídeo também, seria o mais burro e não o mais inteligente para confrontar. Ele já sabia que ia perder essa guerra. Então como que um ser que não passa... É inteligentíssimo, é sapientíssimo e é belíssimo, mas não passa nem perto de ser onipotente, onisciente, onipresente. Como que ele vai lutar uma batalha que ele já sabe que está perdida? O que ele ia ganhar fazendo isso? O que ele ia ganhar, por exemplo, chegando para a humanidade e falando assim, come lá o fruto proibido, que segundo a tradição também teria sido Satanás a falar para Eva. Come o fruto proibido, que você vai abrir os teus olhos e você vai se tornar igual a Deus. Quer dizer, é um negócio meio... Não dá pra você entender. O que o cara ia ganhar com isso? Aí ele ia ficar sendo literalmente o ser mais mal falado da religião monoteísta, é ele, né? O ser mais mal falado, o ser que mais tasca-lhe o pau, é ele. Segundo certas tradições aí também, de anjo mais lindo, ele virou uma coisa feia pra caramba, fedendo a enxofre no meio dos quintos dos infernos, com chifre, com rabo, com tridente. Gente, em primeiro lugar, eu não acredito que Satanás exista. Satanás, na verdade, é um título e significa opositor. Opositor a quem? Ao Javé, que é o Deus do Antigo Testamento. Ele é opositor ao Javé e, assim, na Bíblia tem vários outros opositores, como eu já havia citado também, quando Pedro chega para Jesus e fala, não é necessário morrer para realizar, né? Aí Jesus chega e fala, vá para trás, Satanás, sai daqui, Satanás, e chama Pedro de Satanás. Então quer dizer, Satanás na verdade é opositor, Satanás, Satã é opositor. Mas criou-se este ser, este personagem que rebelou-se contra Deus. Quer dizer, estava tudo perfeito, estava tudo lindo, maravilhoso, incrível. Ele se rebelou porque ele queria adoração que era só para Deus. se rebelou, fez e desfez coisas horrorosas lá no céu.
né? E depois ele veio, foi lançado. Alguns dizem que foi para a Terra, alguns dizem que foi para o inferno, alguns dizem que foi vai saber para onde. E começou a barbarizar com a humanidade, que não tinha nada a ver com a história. Quer dizer, é um ser que, ao passo que o Deus judaico-cristão seria supostamente todo bondade, todo justiça, perfeito e sem erros, o Satanás seria todo ruindade, todo porcaria, embora ele tenha sido criado perfeito. Os negócios esquisitos que a gente não entende. Como é que um cara que era perfeito, não só perfeito, mas um dos mais lindos e mais sábios, se torna a escória? Como é que um cara desse se torna a escória e vai atormentar a humanidade pelo puro e simples prazer de atormentar? Isso tudo já não seria questionamento suficiente se a gente não achasse na Bíblia, como eu falei lá no vídeo que eu falo por que eu não cultuo Jeová, se a gente não achasse comportamentos absurdos da parte de quem? Do Jeová. E Satanás mal aparece. No Velho Testamento, pelo menos, ele mal aparece. Então o que acontece? Você olha para aquilo ali e você não entende. Em primeiro lugar, um Deus que manda matar, manda fazer limpeza étnica, e a limpeza étnica foi feita com sucesso. Tanto que ela foi feita com sucesso que aqueles povos, hititas, amorreus, jebuseus, filisteus, todos aqueles moabitas, todo aquele povo que residia ali, não existe mais. Os deuses deles também não são mais cultuados, os assentamentos foram quebrados, foram destruídos, e eles foram sendo reabsorvidos por outros povos, a saber, ou pelos árabes mesmo, ou pelos próprios israelitas, que às vezes pegavam alguns como escravos. Eles foram sendo reabsorvidos e esses povos deixaram de existir. Hititas. Os hititas, eles adquiriam os outros deuses, a adoração dos outros deuses para eles, e eles foram deixados para lá. Eles foram deixados para lá. Hoje em dia deve ser tudo ali, deve estar tudo misturado. Perdeu-se a origem desses povos. A origem desses povos se perdeu. Houve então uma limpeza étnica. Ou através da morte, ou através da reabsorção que outros povos fizeram dos remanescentes. Misturou de tal forma o sangue dos sobreviventes que virou isso aí, gente. Que virou isso aí. Mas, gente, o detalhe é o seguinte. Voltando aqui porque a gente estava falando. Vamos falar então do tal do Satanás, né? Você vê um Deus que é todo bondade e que faz essas coisas de limpeza étnica e tal. E você vê o Satanás sem quase fazer nada. No Velho Testamento quase inteiro. Sendo que no Novo Testamento eles dizem que o diabo significa caluniador, acusador, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas quem mais que mata, rouba e destrói no Antigo Testamento? É o próprio Javé. Então você não entende. Outro lance também, a aparência. Aquela aparência clássica e caricatural de Satanás. É chifre, é rabo, é não sei o que. Foi tudo tomado de outras mitologias, outros panteões. Que nem eu falei, tridente, Shiva, Poseidon levavam tridente. E aí botaram no diabo também. Chifre, havia deuses que tinham chifres também ali no deserto, porque havia muitos bodes, então eles se identificavam com essas figuras de bode, de cabra. Aí botaram o chifre no diabo também. Também no Velho Testamento fala dos demônios caprinos, né? Mas assim, não diz em momento nenhum que era anjo caído. Não diz, cara, não diz. Não tem um trecho na Bíblia que chega e diz. Havia um anjo belo demais que se rebelou contra Deus. Inclusive o texto do Apocalipse, que é um dos trechos assim mais claros sobre a batalha. O grande dragão batalhava e Miguel também batalhava. E aí o dragão foi expulso. A serpente original. Aí ligam com a serpente do Éden. A serpente original, o diabo e Satanás. Aí da terra porque ele foi expulso, não sei o que e tal. Em momento algum diz que é anjo. Em momento algum diz que é anjo que queria a adoração do trono de Deus. Quer dizer, isso foram ligando, foram costurando passagens e foram fazendo isso daí, entendeu? E o que acontece?
Eu até daria uma ressalva se de fato o Deus do Velho Testamento fosse um Deus de amor e bondade. Não é. É difícil você ver esse Deus com um momento de amor e bondade. O Deus do Velho Testamento. Aí tu vê o Satanás também. Costuraram várias passagens da Bíblia e costuraram várias entidades mitológicas de outros panteões, justamente para tascar-lhe o pau no paganismo. Aí falar que era diabo. Falar que era tudo diabo. Tanto que no tempo do Antigo Testamento havia vários deuses e havia deuses inimigos, tipo Jeová e Baal. Se bem que Baal significava senhor ou marido também podia significar. E era um título, havia vários Baal. Para cada região tinha um Baal. Ou seja, tinha o Javé, tinha o Baal, e o Baal não era uma entidade só, quer dizer... E havia essa inimizade entre os deuses, mas era uma inimizade entre deuses, que faz um pouquinho mais de sentido do que um anjo, que está em patente muito inferior, se rebelar contra o ser onisciente, onipresente. E mais tarde surgiu essa ideia de diabo. Principalmente da Idade Média para cá. Antes da Idade Média não tinha muito essa ideia de diabo. Era a ideia dos deuses politeístas. Um Deus contra o outro. Qual que nós vamos adorar? Vamos ver? Vamos. Ideia de diabo não tem nem como você escolher a quem adorar, porque o diabo é ruim. O diabo se rebelou contra um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Só que o Deus bíblico não apresenta qualidades onipresentes, onipotentes, oniscientes, tanto que ele se arrepende de mandar o dilúvio, ele se arrepende de ter escolhido Saul como rei de Israel. Ele se arrepende de um monte de coisas. Ele testa a fé de Abraão, mandando ele matar Isaac, que era seu filho. Quer dizer, o homem já esperou mais de 100 anos para ter aquele filho, que era uma promessa de Jeová. Tanto que Jeová falava, teus descendentes serão como os grãos de areia. E vinha através de quem? De Isaac. Porque Isaac era o único filho legítimo que ele tinha. Ele tinha filho com a concubina também, que era Agar, que era Ismael. Mas Isaac era o único legítimo, que era o filho do casamento dele com Sara. Aí esse Deus super legal falou assim, não tem mais o que fazer hoje, vamos testar Abraão? Vamos. Abraão, mata o Isaac. O homem já estava com 100 anos, a mulher dele com mais de 90 anos, sabia que provavelmente não ia ter outro filho, porque já foi um milagre a mulher parir com 90 anos. E ele chega e fala, mata teu filho. Putz... E o raio do homem ia matar o filho. Chega um anjo e fala assim, trollamos. Jeová trollou. Não é para matar. Isso é um Deus onisciente. Se ele é onisciente, ele já sabe que o cara vai se manter fiel. Por que ele faz isso? Se um cara que é onisciente sabe que o Jó vai se manter fiel, por que ele encheu o homem de gusanos, e encheu o homem de doença, ia matar todos os filhos dele, ia tirar todos os bens dele? Isso é brincar com sentimento. Ser onisciente seria ainda pior para um Deus desse. Aí você lê, aí você analisa e você fala, cara, isso aqui não tá certo. E aí você pensa assim, bom, se este Deus que está aqui não é todo bondade, porque um Deus todo bondade não faria isso, se este Deus que dizem que é perfeito está longe de ter o comportamento de uma pessoa perfeita, porque até um ser humano imperfeito e cheio de defeitos não faria isso aqui, então e o tal do Satanás? Será ele é todo mal mesmo? Opor-se a esse Deus aqui é ser ruim? Reiterando, eu não acredito em Satanás. Eu não acredito que existia um anjo que se rebelou contra um Deus todo-poderoso, perfeito, e aí se tornou Satanás o criador de todo mal. Eu não acredito. Então, no que eu acredito? Que existiu uma junção tanto de textos bíblicos, texto que falava do rei de Babilônia, do rei de Tiro, da serpente do Gênesis, do dragão do Apocalipse, juntaram tudo e formaram uma figura que seria o suposto Satanás.
E juntaram também várias características de outros deuses de outros panteões. O tridente do Shiva ou do Poseidon. Eu não sei como é que eles ficaram sabendo, mas deu um jeito de saber. Principalmente porque essa figura de tridente veio depois da Idade Média. Na Idade Média eles já sabiam, né? Do tridente do Poseidon, do tridente do Shiva, eles já sabiam. O tridente do Shiva, os chifres dos demônios caprinos, ou mesmo até de deuses celtas, tais como Cernunnos, que tinha chifre, as patas de bode do Pan, a serpente do Gênesis, que é outra coisa que eu vou explicar no outro vídeo também. Juntou tudo isso daí e falou assim, isso aqui é diabo. E eu não acredito que exista. Assim como eu também não acredito que o Deus do Velho Testamento seja todo bondade. Perfeito, onisciente, onipotente, onipresente. Não acredito. Para fechar este vídeo aqui, né, esse vídeo foi só para dar um questionamento para vocês. Como que você acredita que haja um ser que seja todo mal? Como que você acredita que haja um ser que, apesar da beleza e da sabedoria, questionaria um ser todo perfeito? Na Bíblia esse ser aparece como todo perfeito? Não. Então, questionar-se. Sempre questionar, sempre colocar a baila. E o último questionamento que eu vou fazer aqui para vocês no final deste vídeo. Em qualquer outra mitologia, em qualquer outro panteão, você conhece uma religião ou insira aqui qualquer outra coisa, tipo um panteão, uma religião que incentiva o mal absoluto? Tinha lá no zoroastrismo, que era se não me engano, era da Pérsia antiga, tinha o Ahura Mazda e o Ahriman. Também era uma briga entre dois deuses, não era um anjo e um deus, ou um ser humano e um deus. Se bem que tem mitologias onde os seres humanos lutam com os deuses também. Mas os deuses das mitologias antigas nem eram perfeitos, onisciente, onipotente. Não tem como lutar com um ser onipotente. Mas então, Ahura Mazda, Ahriman, que eram os deuses do zoroastrismo, lutaram um contra o outro, correto? E viver nesse impasse de luta entre os dois. Mas é o máximo que tem de total bem versus total mal. Em qualquer outra religião, inclusive no próprio judaísmo, eles não acreditam que exista um ser todo mal, que seria Satanás. No cristianismo acredita-se no Satanás. O islamismo, até onde eu saiba, embora não tenha pesquisado muito bem, também teria lá o tal do Iblis. Seria um ser ruim, mas também não sei se ele é todo ruim. Enfim. Mas você pesquisa fora do monoteísmo, porque o islamismo também faz parte do monoteísmo. Pesquisa fora do monoteísmo. Na mitologia grega, na mitologia hindu, mitologia não, né? Panteão, né? Panteão grego, panteão hindu, o próprio budismo, que não chega a ser uma religião, mas é uma filosofia de vida. Independente da religião que você segue, eu creio que o budismo tem muita coisa importante para trazer pra gente. Panteão celta, panteão de qualquer canto, panteão nórdico, egípcio. Existe um ser que é todo mal? Não existe, gente. Tinha na mitologia grega, por exemplo, tinha o Hades, que era o guardião do mundo dos mortos, mas ele era o guardião do mundo dos mortos. Inclusive, ele é um dos deuses que menos faz merda. Tudo bem, teve o rapto lá da Perséfone, teve uns lances lá, mas ele é um dos deuses que faz menos merda. Quem que mais faz merda? Tem o Zeus também faz muita merda. O Zeus do panteão grego faz merda atrás de merda. Trai a mulher doidado. Mas Sara, na época era comum trair a mulher. Mas não era só isso. Ele fazia manipulações, ele fingia que era outra pessoa, ele fazia um monte de besteira lá também. Mas nenhum deles era totalmente mal ou totalmente bom. Havia deuses cruéis, por exemplo, tinha Kali, tinha o Shiva também, que era o deus da destruição, né? Ele destrói. Brahma é criador, Shiva é destruidor, e tem um que é o conservador, que eu não lembro quem é, que é Vishnu, é o conservador. Mas não tem, como é que eu posso dizer, não tem um Deus que é todo mal. Sempre tem um momento ali que tem um Deus que tem bondade, que tem alguma compaixão, que tem algum ato de bondade. Não existe um Deus que é todo bondade.
Também não existe um Deus que é todo maldade, ou uma entidade que é toda maldade, por mais que houvessem entidades que fossem meio ruinzinhas, vingativas e tal, mas nenhuma delas era nem tão ruim nem tão boa. É isso que eu quero atentar para vocês aqui, tá, gente? E qual entidade que era assim, como é que eu posso dizer? Qual entidade que era mais assim, nos antigos panteões? Havia sempre uma entidade que era chefe, por exemplo, Zeus, Odin no panteão nórdico, Ra no panteão egípcio. Vocês vão ver que tinham essas entidades, que eram líderes, mas nem elas eram totalmente eximidas de ter erros. Tinha histórias cruéis, por exemplo, do Osíris, que foi cortado em vários pedaços, enfim. Mas aí depois ele reviveu. Havia histórias como, por exemplo, a história do... No panteão babilônico mesmo, tem a deusa do submundo, que é Ereshkigal, que ela fala para a irmã dela, que era Inanna, ir até o submundo. E ao passo que ela ia tirando cada peça de roupa, ela ia ficando nua. E aí no final ela sofreu um suplício lá no submundo. Mas mesmo assim, a Ereshkigal não era toda ruim. Ela quis se vingar lá de um lance da Inanna, mas ela não era totalmente ruim. Inanna também não era totalmente boa, também não era totalmente ruim. Então, pensa um pouquinho, gente. Por que justamente o monoteísmo instituiria um Deus que é todo bondade, que na verdade na Bíblia não se mostra como todo bondade, e haveria uma outra entidade que é todo maldade, que é todo repulsa, que não tem nada de bom? Vamos parar para pensar um pouquinho? Para pensar por que só no monoteísmo que tem isso, por que os outros panteões antigos não tinham disso. Só o monoteísmo tem isso. Lembrando que o monoteísmo ele é relativamente novo, tá, gente? Apesar de Israel ter começado a ser monoteísta num tempo antigo, na verdade, os primeiros monoteístas, que seriam, na verdade, Abraão e Sara, saíram de Ur, que era uma cidade politeísta. Inclusive Terá, que era o pai de Abraão, fazia ídolos. Ou seja, eles no começo eram politeístas. O monoteísmo ele veio depois. Por que ele veio depois? Por que ele foi colocado à força? Porque os monoteístas entravam tocando terror nas nações e matando, e estuprando e fazendo tudo que era coisa errada. E por que tem a figura do supremo bem incontestável versus o supremo mal a ser totalmente repudiado? Eu vou tentar fechar isso aqui tudo que eu coloquei aqui para vocês no último vídeo, que vai ser finalmente o vídeo dos Anunnaki, onde eu vou explicar o que eu acho disso tudo. Quem que eu acho que é Javé, quem que eu acho que é Serpente do Éden. Eu vou fechar e vou tentar explicar para vocês no que eu acredito. Gente, muito obrigada por mais essa atenção e até o próximo vídeo.